Existe um lugar no mundo onde o outono pinta as florestas de vermelho, laranja e dourado, onde o inverno cobre tudo de branco e o silêncio tem um sabor diferente. Um país do tamanho de um continente, com fronteiras que terminam nos 2 oceanos e nas montanhas mais altas do hemisfério norte. Esse lugar se chama Canadá, o segundo maior país do mundo em extensão territorial, uma das nações mais diversas do planeta e, consistentemente, um dos melhores lugares do mundo para se viver. Mas o que faz o Canadá ser tão especial? Neste vídeo você vai descobrir. Vamos começar pelo que nenhuma câmera consegue capturar completamente: a natureza canadense. Quando o outono chega, entre setembro e novembro, algo extraordinário acontece nas florestas do Canadá. As árvores entram em um processo chamado de folhagem de outono. Bordo, carvalho e bétula trocam o verde pelo vermelho, pelo amarelo e pelo laranja em um espetáculo que atrai milhões de turistas todo ano. A folha de bordo, o maple leaf, não é apenas o símbolo da bandeira canadense por acidente. Ela representa o caráter do país, algo que muda de cor com as estações, que cai e renasce, que é delicado e resistente ao mesmo tempo. Nos parques de Ontário, em Quebec, na Colômbia Britânica, onde você for no outono canadense, vai se deparar com esse tapete dourado que cobre o chão das florestas. Mas se o outono é o espetáculo, o inverno canadense é a lenda. Temperaturas que chegam a menos 40 graus em algumas regiões, nevascas que cobrem cidades inteiras do dia para a noite, florestas que ficam semanas completamente imóveis, encobertas por uma camada espessa de neve. E mesmo assim, talvez por causa de tudo isso, o inverno canadense tem uma beleza que paralisa. Os canadenses não fogem do inverno, eles o abraçam. Esqui nas montanhas de Whistler e Banff, snowboard nos Rockies, patinação de gelo nos canais de Ottawa, passeios de snowmobile pelas florestas do Quebec. Para quem cresce no Canadá, a neve não é um obstáculo, é o playground. Agora vamos às cidades. E o Canadá tem algumas das cidades mais impressionantes do mundo. Toronto, a maior delas, é uma metrópole de 3 milhões de habitantes, onde mais de 200 línguas são faladas nas ruas. Vancouver, na costa do Pacífico, é cercada por montanhas e mar, uma combinação que a coloca consistentemente no top 3 das cidades mais habitáveis do planeta. Montreal tem o charme bilíngue da mistura francesa e inglesa, com uma cena cultural e gastronômica que rivaliza com qualquer cidade europeia. Toronto tem um ícone absoluto, a CN Tower. Com seus 553 metros de altura, foi por décadas a estrutura mais alta do mundo. À noite, iluminada contra o skyline da cidade e o Lago Ontário, ela é um dos visuais mais reconhecíveis do continente americano. Vancouver é uma cidade que parece ter sido desenhada para viver ao ar livre. A Ponte Burrard, o Science World com seu domo icônico, o porto cheio de veleiros e o Lionsgate Bridge recortado pelas montanhas da Colômbia Britânica. No verão, as pessoas fazem piquenique nos parques com vista para as montanhas nevadas. No inverno, esquiam de manhã e voltam para a cidade de tarde. Montreal é a Paris da América do Norte sem o exagero. Seus bairros históricos, suas ruas de paralelepípedo, o Oratório de São José, no alto do Monte Royal, o Estádio Olympique, que sobreviveu décadas como monumento de uma cidade que um dia sediou os Jogos de 1976. E a comida. Montreal tem uma cena gastronômica mais criativa das Américas, dos bistrôs franceses às poutines no mercado Jean Talon. E depois tem Quebec City, a única cidade murada da América do Norte ao norte do México. Fundada em 1608 pelos franceses, ela guarda nas pedras de suas muralhas séculos de história. Em frente à cidade, o rio São Lourenço, um dos maiores rios do mundo, corre silencioso, largo, imponente. É impossível falar do Canadá sem falar das cataratas de Niágara. Mais de 2.800 metros cúbicos de água por segundo despendam por essa queda de água, que na verdade são 3. Horseshoe Falls, American Falls e Bridal Veil Falls. No verão, o arco-íris aparece com tanta frequência que parece decoração. No inverno, as bordas gelam, criando um dos espetáculos mais surreais da natureza. Mas se você quer entender o que o Canadá tem de mais grandioso, vá para as Montanhas Rochosas. O Parque Nacional de Banff, o de Jasper, a Icefields Passway, uma rodovia de 230 quilômetros entre glaciares e picos nevados, que muitos consideram a estrada mais bonita do mundo. E depois tem o Lago Morena, aquela água azul turquesa impossível,
cercada por 10 picos nevados que aparecem em cartões postais e telas de computador no mundo inteiro. E depois tem algo que as palavras realmente falham em descrever: a aurora boreal. No norte do Canadá, nos territórios do noroeste, no Yukon, em partes de Alberta, o céu se transforma em uma tela viva de verde, roxo e azul durante as noites de inverno. Não é um fenômeno raro, é quase uma rotina. E ainda assim, quem vê pela primeira vez... Todo 1º de julho, o Canadá para. O Canada Day, o Dia do Canadá, é o aniversário do país. E os canadenses celebram com uma mistura de orgulho genuíno e leveza que é muito característica deles. Bandeiras em todo lugar, crianças com o rosto pintado de vermelho e branco, churrasco no parque, fogos de artifício sobre os lagos. É um dos dias mais bonitos para se estar no Canadá. No dia a dia, o Canadá é um país de ritmo tranquilo, mas de vida intensa. As calçadas de Toronto cheias de gente de todas as origens, os mercados ao ar livre de Montreal, os cafés de Vancouver com fila na porta mesmo na neve. O Canadá é o país com a maior taxa de imigração entre as nações desenvolvidas, e esse fato não está escondido. Ele aparece em cada rua, em cada cardápio, em cada sotaque. E tem o hóquei no gelo. No Canadá, o hóquei não é esporte, é religião. É o que une uma nação que às vezes parece demasiado grande e demasiado diversa para ter uma identidade. Crianças aprendem a patinar antes de aprender a ler. Adultos acordam às 5 da manhã para assistir jogos transmitidos do outro lado do país. Quando o Canadá ganha uma medalha de ouro olímpica no hóquei, o que acontece com frequência, o país inteiro para. E antes de tudo isso, antes das cidades e das cataratas turísticas, antes das rodovias pelas montanhas, havia os povos indígenas, as primeiras nações do Canadá. Centenas de grupos com línguas, culturas e histórias diferentes habitam esse território há mais de 15 mil anos. A relação do Canadá com seus povos originários ainda tem muito para se resolver, mas há um movimento crescente de reconhecimento, de restituição e de orgulho cultural que está mudando o país por dentro. O Canadá não é perfeito. Tem invernos que testam a resistência humana, cidades com um custo de vida absurdo e feridas históricas que ainda não cicatrizaram. Mas é um país que olha para frente com uma abertura que poucos países têm. Um lugar onde cabem florestas que nunca foram tocadas e cidades que recebem o mundo. Onde a aurora boreal divide o céu com os fogos do Canada Day. Onde a folha de mablo não é apenas um símbolo. É uma promessa de que toda estação termina e recomeça. Se você ainda não foi ao Canadá, vai algum dia. Todo mundo que vê uma vez quer voltar. Se você já foi, sabe exatamente do que estou falando. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo país aqui. E me conta nos comentários, você já foi ao Canadá? O que mais te impressionou?